E sejam, e sejam novamente bem-vindos aqui ao meu Moto Notícias, nova rubrica que vai hoje fazer o seu segundo programa. Hoje vou-vos falar de várias coisas, mas a primeira é de 6 motos que vão chegar ao Brasil agora em 2025. Obviamente que estas motos já existem na Europa, em Portugal já cá as temos, mas vou anunciar então essas 6 motos. A primeira, que já falei muitas vezes aqui e que remeto para outros vídeos porque falo realmente muito nela, é a Himalayan 450 da Royal Enfield, que obviamente chegará agora no primeiro trimestre ao Brasil. Além desta moto, que é muito esperada, muito aguardada, temos uma outra que é a Yamaha Tenere 700, conhecida cá em Portugal por T7. Esta moto não vai chegar aí antes de agosto, setembro de 2025, portanto tirem o cavalinho da chuva, mas é uma moto muito potente, muito boa para todo terreno, muito boa para qualquer piso, é uma 700 cm3 e é realmente uma moto que, apesar de um bocadinho dura e ter poucas ajudas, é uma moto muito procurada. Temos também, obviamente, a R1300 GS e a GSA da BMW. Saiu agora em Portugal, saiu agora na Europa, foi anunciada há relativamente pouco tempo, principalmente a GSA. E esta moto tem a característica de não ter manete de embreagem, como opção, portanto ter velocidades totalmente automáticas e uma grande capacidade de depósito, uma grande estradeira, um topo de gama realmente, muito aguardado também aí no Brasil, mas obviamente uma moto caríssima, que não esperem por menos de 170 mil reais. Uma boa novidade de moto, de fabrico italo-chinês, que vai chegar certamente com 3 modelos aí ao Brasil, é a Moto Morini XK 650. Esta moto tem muitos extras, está muito bonita, é bicilíndrica, tem realmente um ecrã TFT muito bom, apresenta, dizem eles, nesta 650, 60 cavalos, para a gasolina europeia. Não sei se para a gasolina brasileira se consegue tirar estes 60 cavalos, mas é realmente uma moto que não irá para um preço muito elevado e uma moto extremamente bonita. Vai ter 6 marchas, 6 velocidades, roda 19 à frente e 17 atrás. Portanto, uma moto que entrará muito bem em qualquer caminho, em qualquer estradão, em qualquer estrada de terra. Uma outra moto também muito esperada é a Transalp 750 da Honda. Esta moto vai fazer obviamente concorrência à Tenere 700, à Suzuki V-Storm 800 e a outras, mas é uma moto muito esperada, tem digamos o ADN da Honda, uma marca que toda a gente sabe, é resistente, é fiável e nunca nos deixa ficar mal. Por último, a Ducati, uma desportiva, a Panigale V2. A moto reduziu bastante a potência em relação ao que estamos habituados na Ducati. Tem 120 cavalos, de qualquer maneira é uma moto extremamente leve. Estamos a falar de uma moto de 176 kg, portanto é uma desportiva. É para uma só pessoa, não levem pessoas atrás nesta moto. É uma moto rapidíssima, é o ADN Ducati. Além disso, é uma moto italiana muito bonita. E pronto, todos estes modelos são aguardados para 2025, obviamente com uns mais cedo que outros. A Tenere, eu não vos diria que vocês podem contar com ela antes de agosto, mas as outras, provavelmente no primeiro trimestre, máximo abril, começam a chegar aí ao mercado brasileiro. Eis as vendas do primeiro semestre de motociclos, ciclomotores e triciclos. Bom, por estas vendas vê-se que houve um crescimento, não foi muito grande, mas houve 23.927 unidades vendidas no primeiro semestre, o que não é nada mau. Nos veículos que decresceram, temos a anotar, um decrescimento brutal dos veículos elétricos. Realmente esta coisa de ter motociclos elétricos ou ciclomotores elétricos não está a resultar. Talvez por falta de autonomia, talvez pelo custo elevadíssimo destes veículos, ou talvez porque as pessoas ainda não estão muito vocacionadas para este tipo de eletrodomésticos. De qualquer modo, houve
um decrescimento nos ciclomotores de 45% no primeiro semestre, nos motociclos de 34%, como vem aqui por estes círculos, e nos triciclos, bom, aqui nos triciclos 24%, mas já sabemos que houve pouquíssimos triciclos vendidos. Eu estou convencido que os triciclos se vendem para esses tuk-tuks e pouco mais. Quanto aos motociclos ou ciclomotores de combustão, aqui temos crescimentos. Temos nos ciclomotores, obviamente, um decrescimento de 4%, ou seja, este tipo de motinhas está a diminuir, mas acima de 125 cm3 temos um crescimento de 6,6%. Apesar que abaixo de 125 cm3 temos, obviamente, um decrescimento. Pouco, mas decresceu. Ou seja, as pessoas estão a optar por motas maiores. E isto deve-se, se calhar, a certas facilidades que se estão a ver no mercado, como a entrada de motas chinesas baratas para carta A2, que realmente têm impulsionado um pouco as vendas dos motociclos. Em termos de crescimento geral, isto, como eu disse, são 23.900 unidades, quase 24.000 no primeiro semestre. É muito pouco, mas houve um crescimento de 0,1%. Só por curiosidade, eu gostava de fazer aqui um comparativo com o mercado brasileiro, não tem nada a ver, mas o mercado brasileiro está a vender 160.000 unidades por mês. É realmente um número incalculável, ou seja, está a vender à volta de 5.333 unidades por dia, enquanto nós estamos a vender 130 unidades por dia. Isto significa que estão a vender 41 vezes mais unidades por dia que nós, apesar de só terem 20 vezes mais população que nós. Portanto, diria que o Brasil está a vender ao dobro da velocidade de Portugal. Espero-vos aqui para o próximo programa, que eu conto sempre para a semana. Portanto, fiquem bem, divirtam-se nas vossas motas e, como sempre, o motoviajante deseja-vos muito cuidadinho na estrada.